Graça e paz, grupo. Eu vou deixar um relato aqui, algo que aconteceu comigo e também um outro testemunho que eu presenciei de uma outra pessoa. Esse deserto, é o próprio Espírito Santo que nos guia e que nos direciona. Não existe uma regra, né, como as pessoas dizem, uma receita de bolo, não existe. No meu caso, quando eu lutei pela libertação da minha mãe vivia uma história que dá até se eu contar, ninguém acredita. E mesmo que eu contasse na minha igreja, poucos acreditavam. As pessoas diziam assim, ela não quer. Ela não quer se converter, ela não quer. E eu pensava assim, eu também não queria, né? O Senhor me resgatou. Mas se eu orar? Então tinha uma série de perguntas que eu não tinha respostas. E então eu tenho meu pastor presidente, que hoje ele está afastado por problemas de saúde, ele está bem de idade já, ele diz que é meu paizão da fé. Um dia ele estava chegando na igreja e eu parei ele no pátio da igreja. E falei, pastor, eu estou vivendo uma história assim, assim com a minha mãe. Irmãos, eu falei menos de 2 minutos ali com ele. Ele é ele é um juiz aposentado. Ele olhou para mim e falou assim, irmã, eu acredito na sua história. Eu falei, nossa, é o primeiro que acredita na minha história. Ele diz assim, vem amanhã falar comigo, tá hora que eu vou te receber e vou conversar com você. Porém, a minha igreja é uma igreja muito grande. E eu disse, ele vai falar comigo nada? Ele falou que ele foi educação. No outro dia, perto do horário, a secretária me ligou e falou assim, irmã, ele tá te esperando, você não vai vir? Eu levei o maior susto. Eu fui. Porque ele tem aquela pose de juiz, né? Uma pose que, né? Quem conhece um juiz sabe. Eu peguei, mas aquela pose de juiz a pessoa não perde, né? Que é o jeitão dele. Mas é uma pessoa muito, é um paizão. É um pai. Quem conhece ele depois fica sabendo que ele é um pai. E eu cheguei nele e falou assim, ele explicou para mim que o mundo espiritual como agia. Ele falou assim, a tua luta não é contra a tua mãe. A tua luta é o que está atrás da sua mãe. Aí ele me explicou, deixa ela aí, não vai, deixa ela lá, só ora e creia. Irmãos, eu fiz isso durante 8 meses. Mais ou menos eu não lembro quanto foi não, mas acho que foi de 6 a 7 meses. Eu realmente deixei minha mãe ir. Dava saudade dela, vontade de ligar, mas eu falava, não, tá na mão de Deus, vai ficar lá. De vez em quando eu passava em frente à casa dela, via ela sentada na área, dava uma vontade de ir lá falar com ela, mas eu disse, minha mãe tinha uma boa pensão do meu pai é falecido, militar. Então minha mãe achava assim, minha mãe um dia falou para mim assim, quem tem dinheiro não precisa ter amigos. Minha mãe dizia isso. Você não tem noção, noção. Eu falava assim, nada vai trazer minha mãe para Jesus. Irmãos, resumindo a história, minha mãe veio para Jesus. Jesus trouxe. Daquela forma que vocês conhecem, na doença. Na doença, minha mãe trouxeram. Porque a minha mãe tinha uma amiga que dizia que era como uma filha, mais do que uma filha. Usurpava a minha mãe, o dinheiro da minha mãe. Então, minha mãe tinha aquela amiga, parece que era vendada os olhos, uma cegueira. 23 anos nessa cegueira. E Jesus resgatou minha mãe. E eu só pedia para o Senhor, Pai, me dá um tempo com a minha mãe para desfrutar na tua presença com ela. Eu só pedia isso para o Senhor. Jesus trouxe, a médica disse para minha mãe que se a minha mãe não tivesse vindo para o médico rapidamente, minha mãe já tinha 2 meses de vida. Minha mãe conviveu comigo quase 7 anos. Minha mãe partiu salva. Minha mãe chegou endividada, doente. Gente, na bagaceira mesmo. Na bagaceira, minha mãe chegou. E eu resgatei minha mãe para Jesus
Cuidei. Nossa, minha mãe... Eu passei a ser a melhor filha do mundo para minha mãe. Minha mãe me elogiava para um monte de gente. E dizia, eu tenho a melhor filha do mundo. Então, Deus vai resgatar os esposos de vocês, as esposas de vocês também. Creia. O passo a passo é Jesus que dá. É o Espírito Santo que... Tem casos que tem que manter o contato, tem casos que não tem que manter o contato, mas deixa tudo na mão de Deus. Como eu deixei com a minha mãe. Minha mãe eu precisei deixar. Meu esposo também precisei deixar na mão de Deus. Mas o outro relato que eu vou deixar mais embaixo, que vocês vão escutar, essa pessoa ela manteve um contato com o marido, ela manteve um contato assim de amizade, assim, não, sabe? Como ela mesma falou para mim, eu deixei a porta aberta. Mas sem saber de nada, porque eu também não sabia nada, como até agora ela também não sabe nada de deserto. Ela conhece alguma coisinha do que eu estou falando para ela, do que ela vem contando para mim, e eu vou falando, você passou por isso, isso, isso. E ela, sério, ela nem sequer sabia. Como eu passei com a minha mãe. Sem saber que existia deserto, sem saber que existia nada. Eu só lembro que todos os dias eu batalhava, sabe? Eu resgatava, eu ia lá no inferno para devolver minha mãe para os seus filhos, para os seus netos, para a convivência familiar, diabos do inferno. Ela não é sua, ela tem o sangue de Jesus. Jesus morreu pela vida dela, ela é a imagem e semelhança de Cristo. E você não vai usurpar a mente dela e nem o coração dela. Gente, eu batalhava pela vida da minha mãe todo santo dia. Eu entrava assim em combate mesmo. Nem sabia que tinha esse negócio das madrugadas, nem sabia de nada disso. E minha mãe veio pra... Eu nem sequer sabia de deserto, isso foi em 2009 para 2010. E minha mãe veio para Jesus em 2012. Minha mãe faleceu em abril de 2019. Partiu para a glória. O próprio Espírito Santo disse, eis que estou preparando uma morada de paz, descanso, sem choro e sem lágrima. No dia que a minha mãe partiu, ele deu essa palavra para mim. Então eu sei que minha mãe partiu salva. Tenho saudade dela. Saudade. Mas não tristeza, porque eu sei que ela está com Jesus. Vou deixar outro relato, né, da outra pessoa que eu convivo com ela, para vocês verem o que Jesus faz também. Fica na paz do Senhor.